linguagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não ficou por muito tempo apenas expressão oral, mas logo foi colocada por escrito. O processo é longo e tem início com a incisão na pedra e na argila. A Bíblia é a palavra escrita que Deus, manifestando-se na história humana, fez ressoar no tempo, através das palavras dos profetas, dos sábios, de Jesus e dos apóstolos. Os primeiros 5 livros compõem um conjunto que os judeus consideram central para sua experiência religiosa, a Torá. A Bíblia é um mundo sem confins também no que diz respeito à pesquisa, história e lei, ciência e oração. As mais extraordinárias descobertas da história da arqueologia, os mais antigos manuscritos, desvendam um grande mistério. A história do povo de Deus tem início com o chamado a Abraão para deixar a sua pátria e com uma promessa: farei de ti um grande povo. Os acontecimentos com o povo de Abraão se desenvolveram durante séculos e tiveram como cenário os lugares do Oriente, inclusive o deserto. No Monte Sinai, Deus se manifesta a Moisés. O Sinai foi o cenário onde foi estipulada a aliança entre Deus e seu povo. Si trova nel deserto. O Sinai se encontra no deserto e Deus fala no deserto. O deserto purifica a alma. Deus deu sua palavra, manifestou-se em um meio que não pertence a ninguém. Ele quis falar em um ambiente misterioso. Ha voluto parlare in un ambiente misterioso. Ha affidato 10 parole a Mosè. Ele confiou 10 palavras a Moisés. A tradição sinagogal diz que a voz de Deus era como um fogo, voava no ar e depois gravava a palavra na pedra. A tradição rabínica explica que não se deve ler gravado na pedra. O que significa dizer que Deus fala? Falar para alguém significa fazê-lo existir, entrar em comunhão com ele, em aliança. É isso o que Deus procura, entrar em comunhão com o homem, criar. A palavra nos faz existir. Quello che Dio cerca, entrare in comunione con l'uomo, vuol creare. La parola ti fa esistere. O Sinai está ligado ao dom do decálogo, as 10 palavras escritas na pedra e no coração de cada homem. O monte da fé, o lugar do encontro e do pacto, o monte do amor. A palavra de Deus, Shema Israel, ouça Israel, significa cale-se. Ouça a voz no deserto. Ali Deus fala. As histórias narradas na Bíblia não foram escritas imediatamente, mas surgiram de experiências especiais, vividas com Deus e depois contadas, e foram transmitidas oralmente de pai para filho. As histórias sobre os diferentes patriarcas eram transmitidas nas celebrações comuns. A tradição judaica rabínica ensina que também a lei oral foi transmitida, junto com aquela escrita, por Deus para Moisés, no Monte Sinai. Durante séculos, tradição oral e escrita se entrelaçaram na história de Israel. Os textos bíblicos, os ciclos narrativos presentes no texto bíblico, no texto escrito, passaram inicialmente por uma fase de transmissão oral. Nós nos damos conta disso. Podemos ter certeza de que no texto bíblico existem ainda estratagemas literários que facilitam a memorização. A memorização pertence ainda hoje à tradição judaica. Muitos judeus conhecem de cor muitos textos da Escritura. Há crianças que, desde pequenas, decoram todo o saltério. Portanto, esta fase oral da transmissão da Bíblia ainda pertence à redação escrita e fica preservada. Os primeiros 5 livros da Bíblia compõem um conjunto que os judeus consideram central para a sua experiência religiosa.
a Torá. Na Bíblia cristã, esses 5 livros compõem o Pentateuco, os 5 rótulos: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números, o Deuteronômio. A segunda grande unidade é apresentada sob o nome de livros históricos, pois contém a história que vai da conquista da Terra Prometida até os primórdios do Novo Testamento. Ela abrange um período de cerca de 12 séculos. No terceiro grupo, encontramos a reflexão sapiencial da tradição de Israel, em comparação com a filosofia grega. A última grande unidade do Antigo Testamento é aquela dos livros proféticos. Ci immaginiamo che un profeta sia qualcuno che dice qualcosa che riguarda il futuro. Nós imaginamos que um profeta seja alguém que prediz o futuro. Na realidade, o profeta alguém que diz antes ou prediz, mas sim é alguém que fala por mais alguém, que fala em nome de outros, neste caso, em nome de Deus. É alguém que tem condições de se sintonizar com o atual sentimento de Deus, com a paixão de Deus na história. Con la passione di Dio nella storia. E i profeti non hanno scritto dei libri. Os profetas não escreveram livros. Em certo momento surgiu a necessidade de se coletar seus oráculos e transmiti-los por escrito. Isso ocorreu no 8º século, durante a crise assíria. Anteriormente, os profetas se dirigiam sobretudo aos reis e aos soberanos. Já no 8º século, sob a ameaça de ser deportado, o povo inteiro foi destinatário do anúncio profético e sentiu a necessidade de as palavras dos profetas. Tutto il popolo diventava destinatario dell'annuncio profetico e tutto il popolo ha sentito il bisogno di conservare per iscritto le parole dei profeti. Portanto, Deus, inspirador e autor dos livros do Antigo e Novo Testamento, com sabedoria, fez com que o Novo ficasse escondido no Antigo e que o Antigo se tornasse claro no Novo. Questa ideia del Nuovo Testamento. Essa ideia do Novo Testamento também é destacada pelos profetas antigos, começando por Isaías, que fala desse futuro descendente de Davi, já no primeiro livro, e depois na parte central. Aquela de 2 séculos depois nos fala dos sofrimentos de quem, para mim, é o Messias. Logo vem Malaquias, cuja oblação ao mundo inteiro transporá todos os sacrifícios. Assim chegamos ao Novo Testamento, guiados de mãos dadas com esses últimos profetas. Essa é uma perspectiva sobre o Antigo Testamento. Presi per mano da questi ultimi profeti. Questa è la carrellata sull'Antico Testamento. Deus, após ter falado muitas vezes e de modos diferentes nos profetas, ultimamente nesses dias, falou no Filho. Jesus nos deixou narrações e episódios muito simples, compreensíveis a todos, seja aos pescadores da Galileia, aos escribas de Jerusalém. Seus discípulos nos transmitiram o testemunho da vida de Jesus através dos evangelhos. A persona di Gesù non è frutto della fantasia. A pessoa de Jesus não é fruto da fantasia de um autor, de um narrador, de um escritor, mas é a alma da comunidade que nasce dele. Jesus vive na comunidade, por isso é pela liturgia que a primeira comunidade tem continuação com a pessoa de Jesus. No sentido de que, em Jerusalém, a comunidade comemora os eventos em tempos determinados e nos lugares onde os acontecimentos ocorreram. A comunidade deve ter tido uma memória especial. Portanto, o evangelista Marcos relata fielmente a narração da paixão, a ele transmitida pela comunidade local de Jerusalém. E depois dele também os outros 2 evangelistas, Mateus e Lucas, escrevem a boa notícia. Não tem muita diferença no modo como São João narra a paixão, se bem que ele tenha material seu próprio. Attraverso la comunità locale di Gerusalemme e sullo schema suo poi anche gli altri 2, Matteo e Luca. Ma non è molto differente neppure San Giovanni, anche se ha materiale proprio.
Desde o segundo século, a tradição da Igreja atribui os evangelhos, respectivamente, a São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os primeiros 3 evangelhos são chamados de sinóticos, devido à grande semelhança entre eles. Mateus, o publicano do Colégio dos 12 Apóstolos, escreveu para os cristãos convertidos do judaísmo. Sua obra, talvez composta em aramaico, foi sucessivamente traduzida para o grego. A tradição fala de Marcos como acompanhador e tradutor de Pedro na comunidade de Roma. Formidabile perché con tinte Um narrador formidável, pois com tintas de um claro escuro muito forte, pinta o ambiente de Jesus. E, portanto, temos simpatia por esse escritor, que para nós é o primeiro dos escritores. Um escritor estranho, mas simpático. È uno scrittore strano ma simpatico, bello. Lucas, médico de origem pagã, compôs o 3º evangelho. A obra de Lucas é escrita em um grego culto e elegante. No 3º evangelho, Jesus nos apresenta Deus como um Pai misericordioso. A doutrina de Jesus toma forma nos outros livros do Novo Testamento, nas epístolas de São Paulo e de outros autores sagrados e no Apocalipse. Esses escritos contêm a reflexão dos primeiros cristãos sobre a vida e a mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, com seus escritos e, sobretudo, com a sua vida, estendeu os confins da Igreja a todos os povos. Como disse João Paulo II, Cristo, através das imagens, conseguiu penetrar na mente e no coração dos apóstolos e do povo, dos pequenos vilarejos da Galiléia e da Judéia. O povo corria para ouvir a mensagem. E Jesus realizou o exemplar revestimento, de modo a tornar possível, além de se ouvir, ver. Falou do bom pastor que tinha perdido sua ovelha, do semeador que tinha plantado a semente em terrenos diferentes, do filho pródigo que tinha se afastado de casa. E os ouvintes entendiam logo que se tratava deles, ovelhas perdidas, sementes que deveriam dar frutos, filhos procurados pelo amor do Pai. De fato, quando se deu a plenitude do tempo, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo estabeleceu o reino de Deus na terra, a boa nova proclamada nessa terra santificada por Deus e anunciada hoje até os confins extremos da terra. A Bíblia é um mundo sem confins também no que diz respeito à pesquisa, história e lei, ciência e oração. De acordo com o cânone católico, a Bíblia é composta por 73 livros, redigidos em um período de 15 séculos. A Bíblia, questo complesso de libri, ha due A Bíblia, autori. esse conjunto de livros, tem 2 autores. O autor divino, que é o próprio Deus, e o autor humano, que são os hagiógrafos, os escritores. Deus, como autor divino, inspirou, assistiu à inteligência, à vontade, às faculdades de execução. Isto é o que torna um escritor o que ele é. Os homens que depois colocaram por escrito a palavra, com seu gênio literário. Através das palavras, os fatos ficam, se assim podemos dizer, cristalizados, fixados no escrito e constituem o que nós chamamos Bíblia. Após o regresso do exílio babilonês, no IV século a.C., inicia-se o longo processo de redação da obra que abrange a história inteira de Israel. As escrituras se evoluíram através das mais antigas transmissões dos textos realizadas pelos copistas, que ficaram fiéis aos textos e cuidaram deles. Lo studio del numero stragrande, enorme di manoscritti
Pelo estudo dos inúmeros manuscritos conservados e das várias épocas, podemos ver que há uma grande fidelidade e um cuidado muito cauteloso na transmissão do texto como ele é. É só pensarmos que entre os milhares de manuscritos do Novo Testamento, o número de vertentes que tocam o sentido é muito exíguo. Portanto, o sentido do texto fica inalterado. As vertentes, às vezes, dizem respeito a uma simples palavra, uma forma verbal ou a substituição de um termo determinado, mas nunca à substância do texto. Uma forma verbale oppure la sostituzione di un determinato termine, ma mai la sostanza del testo. Minha opinião de crente é que, sem dúvida, houve a assistência da providência, que não permitiu que os textos da fé ficassem perdidos. Ainda o perfil humano, o cuidado das comunidades cristãs primitivas. Não existe mais nenhum texto original, assim como saiu das mãos dos evangelistas ou de São Paulo. Porém, podem-se encontrar hoje cópias muito semelhantes aos textos originais. Por exemplo, as reproduções que se podem admirar na Biblioteca Vaticana ou em Jerusalém, no Studium Biblicum Franciscanum. Os 70 ou a 70 ou versione dei 70. Os 70, a 70 ou versão dos 70, como se costuma dizer com expressões equivalentes, é a tradução do Antigo Testamento feita antes de Cristo, no segundo século antes de Cristo. É preciso dizer que também os 70 não são a única tradução grega. Hoje temos certeza de que uma das mais famosas, depois daquela dos 70, é a assim chamada versão siríaca Pesito, ou seja, comum. Outra tradição é aquela latina, assim chamada tradução latina ou Vetus Latina, depois seguida por outras traduções. Antica traduzione latina ou Vetus Latina, poi seguita da altre traduzioni. Uma cópia integral do Código Vaticano foi doada ao Studium Biblicum Franciscanum. O Código Vaticano é um dos mais antigos manuscritos existentes da Bíblia, transcrito muito provavelmente no Egito, aproximadamente no ano 350. Aparece no catálogo da Biblioteca Vaticana desde 1475. É considerada a mais antiga cópia integral da Bíblia. O código tem forma elegante e suntuosa. O Código Sinaítico, também chamado Código Aleph, é um manuscrito em grego que remonta a 330-350. Na biblioteca do Studium Biblicum, podemos ver também a famosa Poliglota de Londres, publicada em 1653 e 1657, e chamada de Walton, do nome do editor. Mas essa época é, digamos assim, recente. A primeira edição impressa da inteira Bíblia foi, de fato, a Poliglota Complutense, publicada em 6 volumes, entre 1514 e 1517. De qualquer forma, a memória da poliglota, isto é, da Bíblia em mais línguas, vai muito para trás do tempo, até as origens, e, portanto, sua história é muito antiga. Por ocasião do Sínodo dos Bispos em 2008, a Biblioteca do Studium Biblicum Franciscanum recebeu uma reprodução do manuscrito Bodmer. È un manoscritto antico che possibilmente proviene dal inizio del III secolo, che come manoscritto è uno solo, ma contiene 2 Vangeli, quello di Luca e di Giovanni. É um manuscrito antigo que remonta talvez ao III século. O manuscrito é um só, mas contém 2 evangelhos, aqueles de Lucas e de João. Por isso, tem nome, de acordo com a coletânea de 14, 15, Bodmer. 2 evangelhos foram escritos em um só manuscrito e é o mais antigo testemunho material de que os evangelhos, obras autônomas em si, ao contrário, são considerados como uma única coletânea. Portanto, é grande a importância desse código que suscitou muito interesse entre os estudiosos, ao ser descoberto em 1952 e depois publicado em 1961. Nessas linhas encontra-se o Pai Nosso do Evangelho de Lucas. 1952, poi pubblicato nel 1961. Il Pater Noster, Pater Hemon, dunque in queste righe qua è il Padre Nostro del
Vangelo di Luca. La Vulgata nasce significa comune. Vulgata, que significa comum, ou também Vulgata em italiano, aponta a versão normalmente usada na Igreja Latina. A Vulgata nasce da obra e do gênio de São Jerônimo, que morou em Belém de 380 até sua morte, 420, onde se dedicou a uma revisão da Vulgata. A Betlemme e lì si mette a lavorare proprio alla versione. A Vulgata, primeira tradução completa da Bíblia para a língua latina, representa o maior esforço enfrentado por Jerônimo. Em 382, encarregado pelo Papa Dámaso, ele empreendeu a tarefa de revisar a tradução dos Evangelhos e, sucessivamente, em 390, passou para o Antigo Testamento, em hebraico, concluindo a obra após, pasmem, 23 anos. A Betlemme, proprio accanto alla più famosa grotta della Natività, c'è una piccola grotta, meno conosciuta. Em Belém, justamente ao lado da primeira e mais famosa gruta da Natividade, há uma pequena gruta e a menos conhecida que se chama Sepulcro de São Jerônimo. Na realidade, o corpo do santo já não está mais aqui, é apenas o seu sepulcro. O corpo foi transportado pelos cruzados para Roma como troféu de guerra e não está mais no lugar onde foi posto inicialmente. No entanto, o próprio sepulcro continua sendo uma memória importante para os cristãos, em consideração da importância da pessoa do santo, de São Jerônimo, para toda a cristandade. O tradutor da Bíblia para o latim. A tradução talvez mais famosa da Bíblia, a Vulgata, traduzida diretamente dos textos originais. Do original hebraico, quando o texto era em hebraico, e do grego, quando o texto era em grego. Os rótulos de Qumran, uma das descobertas mais extraordinárias da história da arqueologia. Na beira noroeste do Mar Morto, 12 quilômetros a sul de Jericó, encontram-se ruínas isoladas que os árabes chamam Khirbet Qumran, vestígios de pedra. Foi nesta fascinante paisagem que, na primavera de 1947, um beduíno descobriu aquela que hoje é chamada de Gruta Número 1. Dentro, alguns cântaros de barro contenentes rótulos envolvidos no linho. Assim teve início uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX. A importância di Qumran è soprattutto per ciò che è stato trovato qui. A importância de Qumran se deve, sobretudo, ao que foi descoberto nesse lugar. Foram descobertos os vestígios arqueológicos de um grande complexo onde se supõe que tenha vivido a comunidade dos essênios. Mas tem mais ainda relevância as grutas que foram descobertas nessa área. Nelas foram descobertos os restos de manuscritos muito significativos. Vemos aqui uma das grutas, que são numeradas. Essa tem o número 4. As grutas são 11 e nelas foram achados manuscritos do primeiro e segundo século antes de Cristo, até o ano de 70. Em 70, Qumran foi destruída e, portanto, aqui cessou completamente toda e qualquer atividade humana. Prima di Cristo, del primo secolo dopo di Cristo, fino all'anno 70. Nell'anno 70 Qumran è stato distrutto e allora qui tutta l'attività umana è cessata totalmente. Mais da metade dos documentos descobertos são bíblicos e, entre eles, o mais importante é o rótulo de Isaías, quase completamente íntegro, senão por poucas palavras. Todo o livro de Isaías foi escrito em hebraico no segundo século antes de Cristo e foi descoberto aqui. Sucessivamente foram achados os restos de quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Mas de todos os outros livros do Antigo Testamento hebraico foram achados restos mais ou menos completos. Porém, o livro mais completo e íntegro é aquele de Isaías. Ma di tutti gli altri libri dell'Antico Testamento ebraico hanno trovato qua resti che sono più completi o meno, però il libro più completo preservato è il libro di Isaia.
A característica climática de Qumran foi um fator muito importante para a preservação dos rótulos. É muito seco, caldo e seco. Aqui o clima é muito seco e quente. A vegetação é muito escassa, como se vê aqui. Por isso, a maioria dos manuscritos foi redigida em um pergaminho tipo de couro que poderia se conservar facilmente. Até pouco tempo atrás, a presença humana era muito reduzida e não existiam outras construções e casas. Por isso, os manuscritos se conservaram. Anche per questo motivo i manoscritti sono stati conservati. No sítio de Qumran, pode-se ver uma cópia do livro de Isaías, assim como no Museu do Livro de Jerusalém. Cidade Santa, em 2008, foi exposto ao público o rótulo original de Qumran, o que se conservou melhor entre os 220 manuscritos descobertos nas grutas. O papiro, após a descoberta em 1947, foi sempre conservado em um ambiente escuro, com temperatura e umidade constantes, a fim de protegê-lo. O volumoso rótulo, de 7,5 metros, escrito em hebraico, remonta ao 2º século a.C. e constitui o testemunho mais antigo do livro veterotestamentário do profeta Isaías. O rótulo contém íntegros todos os 66 capítulos. Foi exposto pela primeira vez em 1967, mas foi retirado após 2 semanas, somente pelo receio de que ficasse danificado. A mensagem dos profetas e a tradição dos sábios e dos escribas não ficou durante muito tempo pura expressão oral, mas começou a ser colocada por escrito. O processo é longo e tem início com a incisão na pedra e na argila. C'è un piccolo oggetto che è una copia di un originale che è stato trovato. Essa é uma cópia de um original de prata descoberto aqui em Jerusalém com uma parte da Bíblia e considerada a parte escrita da Bíblia preservada mais antiga. O pequeno fragmento de prata remonta ao 8º século a.C. e nele foi gravada a famosa bênção sacerdotal do Livro dos Números. Il Signore ti benedica e ti custodisca. O Senhor te abençoe e preserve. O Senhor faça resplandecer em ti seu rosto e te dê paz. São Francisco também escreveu essa mesma bênção, extraída da Bíblia, em uma carta ao seu amigo mais querido, Frei Leão. Temos ainda algumas inscrições sobre a argila, também são apenas cópias. São legítimos fragmentos de argila antiga sobre os quais foram gravadas inscrições modernas. Durante muitos séculos, a Bíblia foi fixada em manuscritos, antes em rótulos e depois em códices. Os primeiros textos bíblicos foram fixados em rótulos de papiro. A invenção do papiro como suporte para a escrita deve-se aos antigos egípcios, que se serviram de uma planta que nasce, cresce e se desenvolve com abundância ao longo do rio Nilo, justamente o papiro. E da questa pianta ricavavano le fibre vegetali. Dessa planta, eles conseguiram as fibras vegetais que, coladas umas às outras, após serem adequadamente tratadas, formavam uma folha em que se podia escrever. Essa folha tinha um custo muito baixo, porque era produzida por uma planta muito comum. Podia ser conservada e preparada em rótulos ou se podiam ligar juntas, folha com folha, em forma de um pequeno livro, um código. Rótulo e código foram as formas mais comuns em que foram conservados também os textos bíblicos, que pela primeira vez começaram assim a alcançar muitas mais pessoas, porque econômicos. Pela primeira volta, in una maniera diffusa, che potevano andare in mano a tante persone, perché abbastanza econômici. Depois, escrito em pergaminho com pele de animais. O pergaminho foi o passo sucessivo. O nome pergaminho vem da cidade de Pérgamo, que não se encontra no Egito, mas sim na Ásia Menor,
na odierna Turquia, que naquela época era de cultura grega. Foram, portanto, os gregos de Pérgamo que desenvolveram o uso do pergaminho. O pergaminho é feito com a pele de um animal, uma ovelha, uma cabra ou uma gazela. Tratada e reduzida a um espessor muito fino, branqueada e alisada, tornava-se um último suporte para escrever. O pergaminho era mais caro do que o papiro, mas também muito mais duradouro. Por isso, é mais fácil se encontrar folhas antigas conservadas melhor no pergaminho do que no papiro. Però anche molto più duraturo, perciò è più facile trovare dei fogli meglio conservati in pergamena che non in papiro. Ma il più grande sviluppo della diffusione. O maior desenvolvimento e difusão do livro e da Bíblia de modo especial se devem à invenção da impressão, em que, no lugar da escritura à mão, puderam-se usar caracteres já preparados. Que si potevano comporre sotto diverse forme a rappresentare la scrittura. Em 1454, Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, conhecida como Bíblia de 42 linhas, subdividida apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527. Através dos séculos, chegou até hoje e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. Coletânea de textos transformada em um único livro, a Bíblia. Um livro literário porque cria uma linguagem comunicativa, narrativa e poética de extraordinária eficacidade e beleza. Sapiensal porque expressa a condição humana da sua verdade em uma forma tão eficaz, tão atraente, tão incisiva, que cada pessoa humana de qualquer continente ou cultura pode se sentir refletida em alguma parte dela. Um livro narrativo porque descreve os acontecimentos de um povo, fornecendo um paradigma histórico válido para a inteira história da humanidade. Esta palavra que foi anunciada, escrita na pedra, na argila, no papiro, no pergaminho e por fim no papel, ultrapassa todos os confins e os desafios dos tempos modernos. Hoje pode ser lida em todas as línguas e através de todos os meios de comunicação.